Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma reforçada na parte de numeração, tá? Especificamente no que diz respeito ao modo de representação, o uso do arredondamento, das operações, no caso multiplicação e divisão, usando números com vírgula, né? Dependendo do número de algarismos significativos. E também ter uma noção da configuração das calculadoras científicas naquelas que temos como fazer a alteração de configuração, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, pessoal, nós temos basicamente dois modos de representação dos números, tá? E isso é uma questão um pouco cultural, tá? Então temos o padrão que nós consideramos o internacional, que é o que utiliza a vírgula para separar os decimais, a fração do número menor que uma unidade. E os pontos para a separação das ordens de unidades. O que são as ordens de unidade? São os milhares. Quando a gente tem, por exemplo, um número maior que 999, temos o 1000. Então, normalmente, separamos o 1, né, o algarismo 1, dos 3 zeros, utilizando um ponto, para indicar que ali começou o milhar. Milhões, mesma coisa. Bilhões, trilhões e assim sucessivamente, tá? Então aqui, ó, tenho um exemplo aqui, alguns exemplos, né, dessas representações. Então o primeiro número, 1.250.347, vejam que tem dois pontos. E esses dois pontos separam as ordens. A primeira ordem aqui separa as unidades, né? Então, centena, dezena, unidade básica da ordem de milhares, tá? Então, essa separação. E há esse outro ponto aqui, antes do 1, né? Entre o 1 e o 2, para fazer a separação da ordem dos milhões. Então, vejam que numericamente fica mais fácil de se enxergar as partes do número. Tá? O segundo exemplo, aqui na segunda linha, nós temos o número 0,7756. Tá? Então é um número menor do que 1, é um número decimal. Tá? Então ele tem um número depois da vírgula. E vejam que para representar que ele é um número menor que 1, tem a vírgula. Tá? Então o separador de decimais, para nós, no Brasil, né, que usamos o sistema internacional, é a vírgula. E o outro exemplo, o último exemplo, é um número que tem tanto o separador de milhar quanto o separador de decimais. Tá? Então, 49.650,12. Então, entre o 9 e o 6 aqui tem um separador de ordem, né, no caso do milhar. E entre o 0 e o 1 temos a vírgula, que é o separador de decimal. Tá? Então, no Brasil e na maioria dos países que não usam a língua inglesa, este é o sistema de representação utilizado. Tá? Então, na grande maioria dos países da Europa, tá, da América do Sul e do Brasil, nós utilizamos este sistema. Tá? E é o sistema com o qual nós vamos representar os nossos cálculos e respostas na disciplina de eletricidade. Tá? Então, para ficar bem claro isto. O outro sistema, para vocês conhecerem ele e verem a diferença, é o sistema inglês. Tá? E é cultural da Inglaterra isto. Tá? E é trazido isso para as traduções em língua inglesa, inclusive. Tá? Para vocês terem ideia disto. Tá? Então, utiliza o ponto para a separação dos decimais. E usa as vírgulas para a separação das ordens, das unidades. Vejam só, é exatamente o contrário. Tá? Então, aqueles mesmos números que nós utilizamos antes para a representação do sistema de representação internacional, vejam só, ao invés do ponto, no primeiro exemplo, temos a vírgula. E no segundo exemplo, ao invés da vírgula, temos o ponto. Então, vejam só, inverteu. Tá?
E o último exemplo aqui, ó, vejam que é o composto 49,650, na realidade isso aqui seria 49.650,12. Então, se nós traduzíssemos do português para o inglês, a gente falaria a palavra ponto exatamente aqui, né? No português nós falamos vírgula e no inglês falaríamos ponto. Essa vírgula não é dita, tá? Essa vírgula da separação das ordens não é utilizada na fala, né? Então é o sistema que é utilizado nos Estados Unidos, na Inglaterra e na maior parte dos países de língua inglesa, nos países que foram colonizados pelo Reino Unido, tá? Pela Grã-Bretanha. Então temos esta característica típica, tá? Então uma observação que é uma curiosidade a respeito desse sistema, tá? E também em função da própria língua inglesa. Para números menores ou iguais a 9.999, esse número já representado no nosso sistema aqui, né? No sistema inglês, esse ponto é suprimido. Então, para números menores que 10.000, na realidade, né? Então, o ponto ele some. Um exemplo, a gente quer escrever 1980, né? No sistema internacional, teríamos o ponto. No sistema inglês, o ponto ficaria suprimido. Quando é que ele apareceria? Por exemplo, se o número fosse 11.980, então teria a vírgula entre esse 1 e o 9. Tá? Então é uma característica do inglês, tá, pessoal? E assim, ó, então temos esse pequeno probleminha quando nós vamos representar por quê, tá? Nossas calculadoras científicas, todas sem exceção, tá? O separador de decimal, quando nós queremos botar um número com vírgula, é o ponto, tá? Então, qualquer calculadora científica, ou melhor, qualquer calculadora, o decimal vai ser dado pelo ponto, tá? Então, é um cuidado que nós temos que tomar. Eu vou chamar aqui um emulador de calculadora científica, tá, pessoal? Para nós podermos acompanhar isso, tá? Eu acredito que seja o padrão parecido com a maior parte das calculadoras de vocês, tá? Então, essa aqui é uma calculadora, ela é parecida com o padrão da Casio, tá? Que é uma das mais utilizadas aí. Então, liguei ela aqui, tá? Vejam bem, ó, eu vou colocar qualquer número aqui, ó. Eu vou dividir 12.000 dividido por 20, tá? Vejam só, a resposta seria 6.000, tá? Aliás, 120.000 dividido por 20 daria 6.000. Mas, olhem só como está representado, 6,00. Esta calculadora, no momento, está no padrão inglês, tá? No padrão de representação inglês. Vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer um número que dê decimal, tá? Vamos fazer aqui 12 dividido por 562, desculpa. 0, olha aqui, ó. Em vez de vírgula, está aparecendo ponto, 0.0213, tá? Vejam bem, padrão inglês, né? Mas esta calculadora, este modelo aqui, tá? Ele é configurável, tá? Como a maior parte das calculadoras Casio. Casio não, desculpa, Casio. Então nós temos como a maior parte dos padrões das calculadoras Casio, temos como fazer a alteração do padrão. Como é que a gente faz? A gente vai aqui nesse Mode, tá? Então a gente vai clicando aqui, ó, vamos encontrar várias configurações da calculadora. Então vou aplicar Mode de novo. Dependendo da calculadora vai aparecer mais coisas aqui, tá? E a gente quer olhar aqui, ó, aquela configuração do ponto ou vírgula tem a ver com o display, o mostrador da calculadora, tá? Então a gente vai entrar em 1 para entrar no menu. Aqui tem as configurações de fração que não nos interessam no momento, tá? E
aqui tem um cursor, ó, na calculadora de vocês, que dá para navegar, ó, tá? Então, vocês vão para a direita ou para a esquerda, ó, trocam de menu. Então, vão bem para a direita e aqui temos, ó, aqui tem dot e coma, tá? Então, dot seria ponto em inglês, coma é vírgula, tá? Então, aqui vem uma pergunta que a calculadora está nos fazendo. Como você quer que seja o separador de decimais? Ele não pergunta do de milhar, ele pergunta do de decimais. Como nós trabalhamos no sistema internacional, nós vamos usar, para mostrar no display, a vírgula. Então, eu vou selecionar o 2. E vejam como ficou a nossa resposta a partir de agora. Tá? 0,02. É como nós representamos os números com decimais no Brasil. Tá? E vamos pegar aquele exemplo que a gente fez lá no início, ó, 120 mil dividido por 20. Vejam bem, 6.00, 6 mil aqui. Ó. Tá? Então vejam bem, o número agora tem o ponto aqui e a vírgula lá no final. Por que a vírgula está no final? Porque a partir daqui começaria o próximo algarismo. Né? Então 6.000,000, que não tem significado nenhum o número. Certo, pessoal? Então aqui resolvemos nosso problema na calculadora e conhecemos então os dois sistemas que nós temos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou desativar a calculadora novamente e vamos seguir no nosso PowerPoint aqui, tá? Depois a gente volta para ela, aliás. Então, aquilo que eu tinha dito, a maioria das calculadoras científicas está ajustada apenas para o sistema inglês ou representa apenas o sistema inglês. Tá? Essas que representam apenas o sistema inglês são aquelas calculadoras mais simples, de uma única linha, tá? Que ela não tem aquela linha superior de display. Tá? Então isso gera muita confusão na representação dos cálculos matemáticos e físicos. Então no nosso caso, na disciplina de eletricidade, é uma combinação isso, né? Todas as respostas devem estar na representação internacional. Tá? Bom, agora vamos para a questão dos algarismos. Os algarismos, né, a gente vai tentar entender o que são os algarismos significativos. Tá? Então, os algarismos significativos estão correlacionados com a precisão das medidas, das medições. Tá? Então, tem a ver com a medição. Em eletricidade, nós trabalhamos todos os dados, todos os problemas que nós utilizamos, exceto algumas questões adimensionais, que são dados que não têm unidade de medida, a grande maioria dos dados tem medida, são medidas físicas. Tá? Então tem métodos para se fazer a medição e esses equipamentos têm suas precisões. Né? Então, essas precisões é que vão nos dar o número de algarismos significativos e algarismos duvidosos. Tá? Mas vamos entender o que é algarismo significativo. Aqui temos o exemplo de uma régua. Tá? E tem aqui uma peça, né? Essa peça escura aqui, em que nós estamos fazendo a medição com a régua. Essa nossa régua aqui é graduada em milímetros. Tá? Embora esteja medindo em centímetros, a menor graduação dela é 1 milímetro. E vejam bem, pessoal, aqui ó, a gente consegue fazer a medição com precisão, dizendo que tem 7 centímetros. E aqui a gente consegue enxergar que tem também mais 2 milímetros. Só que tem um trechinho aqui, ó, onde está o risco vermelho, né, onde estamos fazendo a medição, que está uma coisa meio nebulosa. Né? A gente não é 2, está mais para a direita do 2 e também não é 3, está mais para a esquerda do 3. Está como se fosse no meio do caminho dos dois. E também não está bem no meio. Né? Aqui não consigo ampliar muito para vocês, mas a gente consegue ver que não está bem no meio. Está um pouquinho mais à direita, mas está mais para perto do 3 do que do risquinho do milímetro 2. Então eu estimei que é 6. Então, olhem só a medição da distância aqui do comprimento dessa peça. 7, que é 7 centímetros, vírgula, né? 2, e aí acrescentei um 6. Então, os dois primeiros eu tenho certeza.
O terceiro algarismo eu estou chutando ele, eu estou estimando ele. Então, nós chamamos os dois primeiros que nós temos certeza na medida, por causa do nosso instrumento, que a gente diz que são algarismos corretos. E o último algarismo que nós chutamos é um algarismo estimado ou algarismo duvidoso. Tá? Eu poderia ter colocado mais um algarismo aqui, até poderia, mas não faz sentido, porque qualquer número que eu colocar a mais depois desses 6 aqui não vai fazer sentido, porque a nossa régua, a graduação dela, com precisão, é até aqui no 2, né? Até esse algarismo aqui, né? Da casa do milímetro. Menos que milímetro é estimado, e menor ainda que isso é um chute que não faz sentido nenhum. Então, neste caso, a gente fez a medição aqui com a régua e colocamos, então, esses 6, que é o máximo que eu consigo estimar, olhando, né? Mas não significa que esse 6 esteja certo, por isso que nós chamamos ele de duvidoso. Então, aquilo que a gente vinha dizendo, estão relacionados à precisão das medições. Então, são algarismos significativos todos os algarismos corretos, mais o primeiro algarismo duvidoso. Então, aqui, ó, que aquela medição que nós fizemos, 7,26 centímetros, o 7, tanto o 7 quanto o 2 quanto o 6, são algarismos significativos, mesmo o 6 sendo duvidoso. Tá? Então, aqui temos alguns exemplos. Tá? Nós não contamos algarismos significativos, como significativos, os zeros à esquerda de um número. Tá? À esquerda do número nós não contamos, à direita sim. Tá? Então é importante, a esquerda não se conta, a direita se conta. Tá? Então nesse exemplo aqui, 0,002544, 2, 5 e os dois 4, né, são significativos. Os dois zeros, aqui, esses dois zeros e o outro zero bem à esquerda, não são significativos. Eles não entram na conta. Outra coisa importante, pessoal, quanto mais à esquerda o número ou algarismo, mais significativo ele é. Ele dá ideia de ordem de grandeza. Tá? Quanto mais à direita, menos significativo, porque o mais à direita é o mais impreciso de todos eles. Tá? Então aqui, esse outro exemplo, 12,357, o primeiro algarismo significativo, inclusive o mais significativo de todos eles, é este 1 aqui. Né? Porque ele é da ordem das dezenas. Então ele é o maior número que tem aqui. Tá? O segundo algarismo significativo é o 2. E ele é a primeira unidade. Né? Então ele dá a ideia da unidade. O terceiro é esse 3 depois da vírgula. O quarto é o 5. E o quinto algarismo significativo é o 7. Tá? Que é o menos significativo de todos. Que inclusive neste caso é o algarismo duvidoso. Tá? Eu poderia ter mais algarismos aqui, mas aqui, como não foi dita qual é a escala da nossa medição, né, nós não temos como dizer quem é o verdadeiro significativo, o verdadeiro algarismo duvidoso, né, o primeiro duvidoso, o segundo duvidoso. Então aqui a gente considera o último como sendo duvidoso. Outro exemplo, tá, que é 0,07442. O primeiro algarismo mais significativo é o 7 e não o 0. Tá? É o 7. O próximo é o primeiro 4. O terceiro é o segundo 4. O quarto número é o 2. Tá? E o algarismo duvidoso é justamente o último deles, que é o 2. Bom, o outro tópico que eu quero destacar para vocês é o arredondamento. Tá? Então, é uma regra que é utilizada para reduzir o número de algarismos de um número, tá? E adequá-los a um determinado contexto. Ou ainda,
após efetuar alguma operação entre números de diferentes quantidades de casas decimais. No Brasil, as regras de arredondamento são estabelecidas pela norma técnica NBR 5891 e são 4 regras, pessoal. Mas para facilitar o nosso entendimento na disciplina de eletricidade, nós vamos aplicar apenas 2 dessas regras, tá? Que tem a regra do 5, que ela é um pouco mais complexa, tá? E ela acaba gerando um pouco de confusão. Então a gente vai optar por simplificar essa regra do arredondamento do 5, tá? Quando fazemos a avaliação do algarismo duvidoso 5. Então a primeira regra do arredondamento, tá? Ao se arredondar um número num determinado algarismo, verifica-se o algarismo posterior ao qual será arredondado, se ele é menor que 5. Caso seja menor, né, que 5, o número, o algarismo a ser arredondado ficará como está. Vamos ver na prática para entender, tá? Este exemplo aqui, arredonde o número 16,334 na segunda casa depois da vírgula. Ou seja, nesta casa aqui, ó, conta a vírgula, 1, 2. Esse 3 aqui entre o primeiro 3 e o 4, tá? Esse 3 aqui. Então aqui, ó, pintei ele em vermelho, tá? Para ver como vamos arredondar, a gente olha para o número posterior a ele, que é o 4, tá? E aí é o seguinte, aplicando a regra, vamos ver se o número é menor que 5. O 4 é menor que 5, portanto, o 3 fica como está. Este 3 fica como está. Tá? Nós não arredondamos, então fica 16,33. Próximo exemplo, a próxima regra, né, que é a segunda regra, ao se arredondar um número num determinado algarismo, verifica-se se o algarismo posterior ao que será arredondado é maior que 5. Caso seja, será somado mais 1 ao algarismo a ser arredondado. Tá? Então agora aqui, pessoal, se o número avaliado, né, ele for maior, se soma ao algarismo no que nós queremos arredondar, mais 1. Então aqui, arredonde o número 107,886 na segunda casa depois da vírgula. Então aqui, ó, pintamos em vermelho aqui a casa que nós queremos arredondar, né, que é a terceira, e a gente olha para o número posterior, que é o 6. O 6 é maior que 5. Então soma-se mais 1 a este 8 aqui, está pintado em vermelho aqui. Então fica 107,89. Tá? E aí vem uma pergunta, e quando o número posterior é igual a 5? Tá? Na norma tem lá um regramento a respeito do 5, tá? Mas nós não vamos usá-lo daquela maneira, nós vamos usar ele de forma genérica. Tá? Então, para facilitar, usa-se a mesma regra dos números posteriores maiores que 5. Então, 0, 1, 2, 3 e 4 fica como está. 5, 6, 7, 8 e 9, nós aumentamos o número mais 1. Tá? Então aqui um outro exemplo. Arredonde o número 1024,7635 na terceira casa depois da vírgula. Vejam aqui, ó, a terceira casa depois da vírgula é justamente o 3 e o número posterior é o 5. Né? Então é 5, soma-se mais 1, então vira um 4. Então fica 1024,764. Tá? Então não é difícil, pessoal, não é complicado. Tá? E aí vem uma questão que gera muita dúvida na hora do arredondamento. E quando o número a ser arredondado é um 9? Né? Então, vamos fazer usando o exemplo. Tá? Arredonde o número 18,8995 na terceira casa depois da vírgula. Vejam que aqui nós vamos arredondar é um 9, né? Que é a terceira casa. Aqui, pessoal, usa-se aquela mesma regrinha da adição, né? Da sobra. Sobrou um, pula para a casa anterior. Então vai indo para frente.
Então, o que acontece aqui? Ó? O 5, nós fazemos então, a avaliação dele, né? Então, se soma mais 1, 9 mais 1 dá 10, é um 0. Sobrou 1, pula para a casa da frente. Então, 1 mais 9 dá 10 novamente. Sobrou 1, pula para a casa da frente. 8 mais 1, 9. Então, por isso ficou 18,900. E a resposta fica assim mesmo com os 2 zeros, tá? Porque este número, originalmente, ele tinha 4 casas, depois da vírgula, e foi pedido para que ficasse com 3. Então, tem que ficar desta maneira, 18,900. E aqui eu quero chamar a atenção, pessoal, isso aqui não é um 18.900, é 18,9, né? 900 ou 18,900 centésimos. Outra coisa importante, pessoal, é quando nós fazemos a multiplicação entre números com diferentes quantidades de casas decimais, tá? Essa regra vai valer tanto para divisão quanto para multiplicação, mas vamos tratar uma por uma, tá? Então, observa-se a quantidade de algarismos significativos dos números. Tá? Então, um exemplo aqui. Ó. Efetue a operação 12,50 vezes 0,0255. Então, assim, ó, a regra é a seguinte. O número de algarismos significativos da resposta é o número de algarismos significativos do número de menos quantidade de algarismos. Então vamos ver o seguinte: 12,50 tem 4 algarismos significativos. 1 é significativo, o 2 é significativo, o 5 é significativo e este 0 à direita é significativo também. O 0 não seria significativo se ele estivesse à esquerda. Então aqui ele é significativo. Então este número tem 4 algarismos significativos. Já o 0,0255 tem 3 algarismos significativos. É apenas o 2, o 5 e o 5. Tá? Logo, a resposta final tem que ter 3 algarismos significativos. Tá? Então, aqui, 12,5... aliás, 12,50, pessoal, aqui está escrito errado. Tá? Vezes 0,0255 dá 0,31875. Vamos chamar a calculadora, eu vou mostrar para vocês que dá exatamente isso aí. Tá? Fazer a transição aqui dela. Como ela se desligou, ela deve ter se desconfigurado, né? Então vamos ligar ela aqui de novo. Com certeza se desconfigurou. Porque essa aqui não é que nem a calculadora de vocês, né? Que tem uma memória. Essa aqui é como é um software, né? Então 12,50, o 50, o E0 aqui é opcional de se inserir, né? Vezes 0,31875. Vejam como ficou a resposta. Aqui errei, pessoal. 12,5 vezes 0,0255. Vejam que a resposta que eu coloquei é exatamente o que está no display. Ó. E isso que a calculadora está mostrando. A calculadora ela não sabe o que é algarismo significativo, ela não sabe o que é fazer arredondamento. Neste formato ela não sabe fazer isso. Tá? Então cabe a nós fazermos. Então a gente olha aqui para o número, né? E como nós temos que deixar com 3 algarismos significativos, nós verificamos que temos que arredondar o número neste 8 aqui, ó, né? Que é a terceira casa depois da vírgula. Logo, o 7 é maior do que 5, né? Soma-se mais 1, fica 0,319.
Então aqui no segundo exemplo, pessoal, temos o seguinte número, né? A seguinte operação, 0,3220 vezes 0,06766. Então 0,3220 tem 4 algarismos significativos, 0,06766 tem 4 algarismos significativos. Então, como ambos têm 4 algarismos significativos, a resposta também terá 4 algarismos significativos. Tá? Então, a multiplicação dos dois dá essa resposta aqui. Né? A partir dela, nós temos que contar quantos algarismos significativos vão permanecer. Né? Então, vão permanecer 4. Então, temos que arredondar aqui onde está esse 8. Tá? Então, a gente vê que depois do 8 é 6. 6, então, é maior que 5. Então, vai ficar 8 mais 1 dá 9. Então, está aqui nossa resposta. Terceiro exemplo de multiplicação. O número 32.483 vezes 0,02. Vejam bem, ó, o 32.483 tem 5 algarismos significativos e o 0,02 tem apenas um. Aqui, pessoal, teoricamente, nós deveríamos deixar com a resposta com apenas um algarismo significativo. Mas se nós fizermos isso, nós vamos perder um grau de precisão da nossa resposta muito grande. Tá? Então aqui a gente vai deixar, vamos verificar a resposta e vamos tentar deixar como um número inteiro. Tá? O arredondamento vai ser mínimo. Então aqui a gente vai fazer a multiplicação e obtemos então 649,66. Para fazer o arredondamento desse número, nós não vamos deixar com um algarismo significativo apenas. A gente vai deixar com que toda a parte da frente do número aqui fique significativa. Né? Então vamos arredondar nesta casa aqui. Vamos deixar como um número inteiro. Então vamos arredondar no 9. Depois do 9 tem o 6. Né? O 6 é maior do que 5. Portanto, 650 é a nossa resposta. Tá? Então, números muito grandes, pessoal, a gente tenta deixar ali um número inteiro. Só isso, tá? Então, aqui é o único cuidado. A gente não reduz o número de algarismos significativos. A gente faz esse processo para algarismos significativos para números pequenos, tá? Para divisão, a regra é exatamente a mesma, tá, pessoal? A mesma regra da multiplicação, tá? Então, aqui efetue a divisão, né? 8.126 dividido por 25,3. Então, o 8.126 tem 4 algarismos significativos, 25,3 tem 3. Logo, a resposta tem que ter 3 algarismos significativos. Então, a resposta aqui vai dar 321,18. Né? Então, temos que ficar com 3 algarismos. Coincidentemente, vai dar aqui na unidade, né? Neste 1 aqui. Depois do 1 tem o outro 1. 1 é menor do que 5, então fica como está, 321. Tá? O outro exemplo, 26,32 dividido por 0,0354556. Tá? Então, ambos os números, o primeiro número, tem 4 algarismos significativos, o segundo tem 5, logo a resposta tem que ficar com 4. Então, fazendo a operação, temos 742,3285,199. Temos que arredondar então para que fique 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4 vai dar no 3 aqui, logo depois da vírgula. Tá? Então, aqui nós temos que fazer a alteração, né? Arredondamento. Então, depois do 3 tem o 2 é menor do que 5, fica como está. 742,3. Tá? E um terceiro exemplo, que aqui, ó, 1025 dividido por 0,063. Então, o primeiro número tem 5 algarismos significativos. O 1, o 5, o 0, o 2 e o 5, todos são significativos. E o segundo valor tem 2 algarismos significativos apenas.
Então, teoricamente, deveríamos deixar a resposta com apenas 2 algarismos significativos. Mas como o número 1025 é muito grande e uma divisão de um número grande por outro muito pequeno, vai dar um número grande, né? Então, novamente, nós vamos verificar a resposta e deixaremos como um número inteiro. Tá? Então, aqui, ó, 1025 dividido por 0,063 dá 238.592,0635. Então, nós vamos arredondar de tal maneira que deixe como um número inteiro. Vamos arredondar aqui nesse 2. Tá? E vamos fazer a avaliação aqui. Ó. Depois do 2 tem um 0. 0 é menor do que 5, óbvio, né? Então fica como está. 238.592. Tá? Então espero que isso ajude vocês, né? Bastante. Deixarei algumas atividades aí, tá? Então obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.